O que está sendo julgado é o seu direito à liberdade de expressão na internet e nada menos do que isso. Essa questão do julgamento do Marco Civil é tão séria que até o presidente do Google no Brasil se pronunciou. E vejam a gravidade do que ele diz em seguida. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Porque há uma conexão entre esses assuntos, né? Você tem, no mesmo dia, é muito icônico, são poucos dias que há tanta coisa acontecendo no Brasil que mostra a direção para a qual a gente está indo e é o que causa o desespero de vocês. Nós temos o comediante condenado a 8 anos de prisão, regime fechado, o simpatizante do tráfico, lavador de dinheiro do tráfico solto em 5 dias, a deputada federal mais votada do Brasil em exílio, com prisão decretada e colocação do nome na lista Interpol, e o Supremo Tribunal Federal decidindo se vai censurar para sempre a internet brasileira. Não há nada mais icônico do que a gente vive no Brasil. Tem tudo a ver. Não é? Eu sempre falei aqui, a censura não ia ser em cima do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, do Alan dos Santos, ou até do Jair Bolsonaro. Ela pode ter começado conosco. Mas quando o Leviatã se torna grande o suficiente, ele passa a devorar a todos sem restrição. E o Leviatã já está avassalador. De forma que a censura no Brasil se tornou algo generalizado, que vai desde uma juizeca, Bárbara de Lima Izep, lá na primeira instância da Justiça Federal de São Paulo, até o Supremo Tribunal Federal, a mais alta instância jurídica do Brasil. Hoje o Supremo Tribunal julga justamente o tema da censura no Marco Civil da internet. Mas qual é a grande questão? A grande questão nesse julgamento? Tudo gira em torno do artigo 19 do Marco Civil da internet, que trata da responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. Ou seja, a responsabilidade que o Google, o Facebook, o cacete tem sobre o que nós publicamos. Isso que você está assistindo agora, o que você está comentando, qual é a responsabilidade que as redes têm. O artigo 19 diz assim: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar disponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as posições legais em contrário. Ou seja, hoje as plataformas de mídia social só podem ser responsabilizadas civilmente pelo conteúdo publicado por terceiros, por nós, pelos usuários, pelos criadores de conteúdo, depois de uma ordem de um juiz e depois que ele descumprir e não tornar o conteúdo indisponível. Isso é copiado do que nos Estados Unidos se chama Section 230, a seção 230 do Código Americano, que cria a imunidade civil para os provedores de conteúdo. Essa ideia, eu explico isso no meu curso Fim da América e na Morte do Jornalismo também, essa ideia surge da noção de que, por exemplo, uma livraria não pode ser processada pelo fato de alguém ter lá escrito em um livro um conteúdo que não pode ser, sei lá, de calúnia, injúria e difamação contra alguém. Você não pode processar a livraria. Você não vai processar, você vai processar a pessoa que editou e que publicou o livro e o autor. A mesma coisa, a companhia telefônica não pode ser processada porque alguém utilizou o telefone para cometer um crime. A locadora de vídeo não pode ser processada. Eu sou do tempo da locadora de vídeo. Vocês que têm menos de 30 anos não devem saber o que é uma locadora de vídeo. Mas a locadora de vídeo não pode ser processada porque tem lá um filme que caluniou ou difamou alguém.
toda a existência da internet é baseada nisso. Separação entre o que é um publisher, ou seja, um veículo de mídia, e uma plataforma. E assim é no mundo inteiro. Assim é no mundo inteiro. A internet só foi possível por conta disso. Se nós vivêssemos no regime soviético, que o STF está querendo implementar, nós não teríamos internet como ela existe hoje. Para a alegria do Alexandre de Moraes, que já declarou que, na opinião dele, a internet não João Gabriel está me dizendo aqui que já alugou muito filme na Blockbuster, apesar de vai fazer 25 anos semana que vem. O Brunão também está dizendo que alugava jogo de videogame na Blockbuster. Então tá bom, 20 anos. Você tem menos de 20 anos, você não sabe o que é aluguel de fita. Mas nós não teríamos uma internet e o Alexandre ficaria muito feliz. E é exatamente isso em discussão no Supremo Tribunal Federal. E a discussão acontece a partir de duas premissas mentirosas. A primeira delas é que o Congresso Nacional foi omisso a não atualizar o Marco Civil da Internet para permitir a regulamentação das redes sociais e uma censura ainda maior. A segunda premissa falsa é de que a internet teria se transformado em uma terra sem lei. Que é mentira, já que o Marco Civil da Internet permite que o conteúdo que constitua crime, depois de decisão judicial, seja retirado das plataformas. Sobre o Congresso não ter legislado, a não legislação já é uma ação. Ora, por que o Congresso precisa mudar a legislação? A legislação do Brasil é perfeitamente adequada, é a mesma legislação que os Estados Unidos possuem, é a mesma legislação que a maioria dos países desenvolvidos possui, e que gerou essa internet que todos nós achamos maravilhosa, menos o Alexandre de Moraes. Então, o Congresso não tem que legislar. E a oposição trabalhou duro para que o Congresso não legislasse. Então, agora sobre essas duas premissas falsas... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. O Supremo quer que passe a ser possível que empresas como Google, Facebook, Sheet, YouTube, Rumble, Truth Social, todas elas sejam responsabilizadas por conteúdos publicados nas plataformas, mesmo que você não tenha ordem judicial para retirada. Aí, então, as empresas deveriam ter que passar elas a decidir o que é ou não aceitável. O que você pode ou não permitir que seja dito nas suas redes sociais. O Toffoli, por exemplo, propôs um rol taxativo de conteúdos que vão lavrar a responsabilidade civil objetiva das plataformas de redes sociais. Eu vou dar 2 exemplos aqui do rol que o Toffoli propôs. Segundo ele, as plataformas de mídia social devem derrubar o conteúdo que contenha crimes contra o Estado Democrático de Direito. Tipo você criticar uma urna eletrônica, criticar um ministro do Supremo Tribunal Federal, dizer que ele é amigo do seu pai, reportar informações jornalísticas que desagradam o STF. Segundo, divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou verídicos, mas gravemente descontextualizados, com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. É tipo você dizer que o Lula apoia o aborto, ou então que ele é amigo do Nicolás Maduro, do Daniel Ortega, ou você expôs denúncias de fraude eleitoral, ou você falar que o Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e depois descondenado. Todo esse conteúdo desse tipo postado por você deverá, segundo entende Toffoli e Luiz Fux, todo esse conteúdo tem que ser previamente censurado pelas redes sociais, sob pena delas próprias serem responsabilizadas civilmente por não terem censurado. Ou seja, hoje as empresas de redes sociais só podem ser responsabilizadas civilmente depois de decisão judicial e dentro dos limites técnicos e dos prazos necessários, se eles não derrubarem o conteúdo. Então o juiz decide, eles têm um prazo, aí derrubam o conteúdo. Agora o que o STF quer é que as empresas façam censura prévia ao que você postar de maneira imediata e sem depender da decisão judicial. Ou seja,
piada de mau gosto do Léo Lins nem pode entrar no YouTube. E quem decide o que é piada de mau gosto? Ora, vai ser um exército de algoritmos e estagiárias de cabelo no sovaco e cabelo roxo. E isso não é algo pequeno, gente. Isso é um dos julgamentos mais importantes da história do Brasil. O que está sendo julgado é o seu direito à liberdade de expressão na internet e nada menos do que isso. Essa questão do julgamento do Marco Civil é tão séria que até o presidente do Google no Brasil se pronunciou. Ele disse basicamente o que eu falei sobre a censura prévia. Segundo ele, se a inconstitucionalidade do artigo 19 for acatada, abre aspas, as plataformas vão ter que preventivamente remover qualquer conteúdo que seja potencialmente questionável para evitar uma responsabilização ou passivo financeiro. Ou seja, para não se afogar em multa e processo judicial, a única escolha que o Supremo vai dar ao Google, ao YouTube e ao X, ao Facebook, TikTok, etc. é de censurar. E vejam a gravidade do que ele diz em seguida. Qualquer matéria de jornalismo investigativo poderia ser removida, porque algumas pessoas podem se sentir caluniadas. O humor, palavras do presidente do Google, também fica em risco, porque as plataformas teriam medo de que aquele humor possa ser interpretado como verdade ou possa ofender alguém. Diz o Fábio Coelho, que é o presidente do Google no Brasil, não é o Paulo Figueiredo falando. O que eu disse, eu repito, é que o Leviatã já devorou inocentes o suficiente e agora ele se vira contra aqueles que apoiaram o Leviatã no início. As redes sociais amamentaram o monstro que as destruirá. Estamos todos com o na reta. As redes sociais, sim, mas o criador de conteúdo, os veículos jornalísticos, os comentaristas, as pessoas, usuários comuns. E todos aqueles que apoiaram o pedido de prisão contra o Alan dos Santos, que defenderam o suposto processo criminal contra mim no golpe da Disney, todos eles vão se ferrar juntos. Sabe aquele pessoal que pode pensar em publicar? Não sei lá. Como eu disse, uma reportagem sobre o amigo do meu pai. Então, lembra dessa reportagem? Então não vai poder. Vai ser censurado. Afinal, toda investigação e crítica aos deuses do Olimpo do Supremo Tribunal Federal é crime contra o Estado Democrático de Direito, ataques às instituições democráticas. Sabe aqueles vídeos bacanas com fundo preto que o Nicolas faz? Poxa, do cacete, denunciando fraude no INSS, as ilegalidades do julgamento dos réus do 8 de janeiro, pedindo apoio à anistia, etc. Não vai poder também, porque o governo Lula entende que esse conteúdo é mentiroso e aí vai que alguém pode pedir indenização de milhões de reais ao Instagram. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso,
Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.